A grande novidade do século XXI é a chegada da quarta linguagem, que nós vamos chamar a linguagem dos cliques. Isso muda completamente tudo. É sobre isso que a gente vai falar agora. Anota aí. Linguagem número 1, primeira linguagem, gestual. Linguagem número 2, oral. Linguagem número 3, escrita. Linguagem número 4, cliques. Então, quando a gente começa a tentar entender o século XXI, a gente tem que entender que nós estamos vivendo o início da chegada de uma nova linguagem. Quando a gente passou do gestual, a gente incorporou ao gestual a oralidade, isso foi há 70 mil anos. Deu uma quizumba geral na sociedade humana, no sapiens. Nós deixamos de ser nômades, criamos agricultura, começamos a domesticar os animais, começamos a nos sofiscar enquanto caçadores, e aí a gente começou a se estruturar e foi uma mudança radical. Depois, quando a gente incorporou a escrita à oralidade, e já o gestual, porque não matamos o gestual nem matamos a oralidade, incorporamos, sofisticamos, e aí nesse momento nós criamos as grandes religiões, as civilizações, podemos começar a fazer administrações mais amplas, gerais, e isso mudou fortemente. A escrita só teve a massificação, quer dizer, ela ficou encapsulada durante alguns, digamos assim, alguns milênios, e ela só foi massificada e aí destrambelhou toda a sociedade há 500 anos, quando a gente começou a imprimir e começou a poder massificar a escrita. Foi o que deu a sociedade moderna. E agora nós estamos introduzindo uma nova linguagem, que é a linguagem dos cliques. E essa linguagem dos cliques muda completamente tudo. Sobre isso, sobre as mudanças que ela vai trazer, que a gente vai falar. Que eu, digamos, vou no Facebook, coisa mais boba do mundo, vou no Facebook e vou lá e curto um vídeo, eu não podia fazer isso antes. Não podia, simplesmente eu não podia. Eu não podia curtir aquele vídeo. Eu não podia curtir uma matéria no jornal. Eu não podia curtir quando você estava falando e ir lá dar uma clicada quando você estava falando. Ou quando você estava se mexendo e ir lá dar uma clicada quando você estava se mexendo. No momento que eu curto um vídeo, eu estou transmitindo, eu estou me comunicando com muito mais gente, porque aí vem o aparato, dizendo, gostei daquilo. Então, todas as pessoas que vêm depois recebem aquela mensagem que eu gostei daquele vídeo, qualitativamente e quantitativamente. E nesse momento eu começo a estruturar a possibilidade de ampliar a cultura, por quê? Porque eu começo a poder fazer uma linguagem de massa, de muito mais gente podendo se comunicar e tomando decisões que não se podia fazer antes. É essa estrutura, é essa quarta linguagem que permite o surgimento do Google. O Google não era possível no passado. Porque no momento que você vai clicando e vai curtindo as coisas, ou simplesmente vai navegando, você vai dizendo para o Google o que você está gostando e o que você não está gostando. Ele vai conhecendo o teu perfil e a partir daí ele vai definindo o que sobe e o que desce na busca. Isso muda a cultura. Isso permite que eu faça coisas que eu não podia fazer. Não é, no momento que eu tenho o Google, não é que ali eu tenho uma coisa velha que foi readaptada. Não é uma mudança incremental, é algo disruptivo. É a introdução da quarta linguagem que permite a ampliação da cultura. Sobre essa coisa da ampliação da cultura quando chegam novas linguagens, é o que eu vou falar a seguir. A base da cultura, toda a cultura, ela está assentada sobre uma linguagem. E tudo que eu posso fazer na sociedade, todo modelo político, de administração de maneira geral, que aí vai na política, na educação, na religião, na ciência, toda a estrutura da sociedade se organiza em cima de uma linguagem. Porque é a linguagem que me permite ser um sapiens, que é o que nos diferencia das outras espécies. A linguagem vem
e é uma tecno, e ela é sempre linguagem, ela é sempre tecno, né? Tirando a linguagem biológica, que foi dos gestos e da oralidade, quando chegou a escrita, a gente passou a usar órteses, linguagens que usavam ferramentas. Então a gente estruturou linguagens tecnolinguagens, né? Que não são mais biológicas, que já são fora do ser humano. Então, no momento que eu chego com essa linguagem, com essas linguagens, o que vai acontecer? Toda a estrutura da sociedade que está montada, ela começa a entrar em processo de mutação. Tudo que eu não podia fazer antes, toda a estrutura das organizações, elas estavam embasadas naquelas linguagens. Então, quando eu olho para o Uber, por exemplo, ou para o Mercado Livre, para o Airbnb, eu vejo que já são modelos de organização que estão se aproveitando da quarta linguagem. E aí a gente pode dizer que a linguagem gestual permitiu um modelo de administração, a linguagem oral e escrita, e aí a gente faz um pacote juntando as duas, permitiu um outro modelo de administração, que a gente pode chamar de administração 2.0, e que a gente está introduzindo agora, com a quarta linguagem, a administração 3.0. Por quê? Porque nesse momento eu posso começar a tomar decisões de uma nova maneira. Porque a cultura vai se sofisticando, a linguagem me permite criar um novo modelo de administração e a partir daí eu começo a experimentar coisas novas, disruptivas, culturalmente disruptivas, que eu não podia antes. Então, no momento que eu estou clicando lá e dizendo se eu gosto ou não de um motorista, que eu passo a fiscalizar o motorista e eu não preciso mais daquele gerente que eu precisava no século passado, que está usando a linguagem gestual, oral e escrita. E eu não tinha a possibilidade de fazer isso. Quando eu fiz uma entrevista na Época Negócio, que eu levei cacetada de tudo que é lado, o pessoal falou assim, não é possível acabar com o gerente, que o título era, vamos acabar com os gerentes. E eu disse, não. E eu nunca vou dizer que pode se acabar com gerentes dentro da administração 2.0, dentro das limitações da linguagem gestual, oral e escrita. Não seria possível fazer isso. E é verdade. Só que, no momento que eu introduzo a quarta linguagem, eu crio um novo modelo de administração, que eu estou chamando de administração 3.0, que me permite, sim, acabar com o antigo gestor. Eu crio um novo modelo de administração que eu transfiro a responsabilidade do gerenciamento para o consumidor através do uso da quarta linguagem nos cliques. Então, quando eu digo que a gente vai mudar radicalmente as organizações e que as organizações não vão sobreviver, que as pessoas falam, o cara está viajando na maionese, porque como é que isso é possível? Isso é possível porque a nova linguagem estrutura a base para uma mudança radical na cultura e em tudo que vem depois, negócios, administração, religião, etc. Todas as mudanças que vão acontecer no século, que os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tetranetos, todos eles vão viver em função da grande mudança que está havendo na sociedade, que é a chegada da quarta linguagem. E em cima dessa quarta linguagem se estruturará todo o modelo da sociedade futura. E é isso que a gente precisa entender para a gente poder tomar decisões estratégicas mais inteligentes. Fica ligado.